E aí, né, Lu, a gente vem pro capítulo 6, onde nós temos um caso de dois padrões, né, que o capítulo fala aqui, ou no inglês provavelmente era double standards aí, em relação à mulher, com a história da mulher adúltera, né? Então a gente tem aqui, acabamos de falar de um exemplo em que Débora era super respeitada, uma juíza em Israel, usada por Deus, as pessoas a procuravam para conselho, mas aí a gente tem um caso em que uma mulher foi injustiçada, acusada de adultério, só ela, ou seja, como se ela estivesse adulterando sozinha, né? Como pode, né? A mulher, Exato. Ela é pega, como que é a palavra em português? Em flagrante. Flagrante. Gente, pessoa fala em alemão agora essa palavra, duvido. Porque a gente começa a esquecer algumas palavras, porque não vai falando com tanta frequência, não ouve tanto português mais e não sabe mais falar corretamente português. Pelo menos o alemão não é igual ao português, e o espanhol, que é parecido, que às vezes eu falo as palavras em espanhol. Mas aí pelo menos o povo entende. Agora se eu soltar um alemão aqui, o povo vai falar, tá xingando, é? Tá xingando eu, é? Tá xingando. Mas falando dessa história, né, Lu, tem algumas coisas bem legais que a gente pode chamar atenção, né? Que não era bem assim. No caso da mulher que foi pega em adultério. Então, uma mulher que foi pega em adultério, você logo precisa de dois corpos para ser pega em adultério, não apenas de um. E aí se fala ainda que foi pega em flagrante, falei certo dessa vez? Então, o que significa flagrante, gente? No ato, na hora. Nessa hora, significa que tem que ter duas pessoas. Por que só tem a mulher, né? Isso aí é confuso. Por que só tem a mulher? Porque a Bíblia deixa claro que quem era pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher, os dois passavam pela mesma pena. Os dois eram julgados da mesma forma. Não era a mulher que era adúltera, mas ali só estava a mulher. Por quê? Naquele contexto da mulher adúltera, eles queriam pegar Jesus, né? Era uma pegadinha que os fariseus estavam ali querendo, né? Pegar Jesus no pulo. Exatamente. E Jesus, muito sábio, já sabia de tudo isso, então ele agachou e começou a colocar os pecados deles no chão e falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia que ela não estava sozinha. Então eles estavam querendo incriminar uma mulher sem culpa. Sozinha. Ela tinha culpa, desculpa, que ela tinha culpa, estava adulterando, mas ela não era a única culpada. Então seria um ato injusto culpá-la sozinha. E dando a brecha de que a punição existiria apenas para a mulher, né? Exato. E a punição era para os dois, o apedrejamento, se eu não me engano. Para o homem e para a mulher. E ainda mais quando foi pego em flagrante, que significa que você tinha os dois culpados no ato. Mas ali era um bote que eles estavam querendo dar. Então, Jesus, muito esperto, conseguiu ali desvendá-los. Mas o fato é que existe, né? Existiam as leis que diziam da questão do apedrejamento para quem cometesse adultério. E isso não era só para mulher. Isso que a gente tem que deixar aqui muito bem claro, que não era uma coisa unilateral. Unilateral, né? Quando é só de um lado. Né? Não era unilateral. Não era só a mulher que deveria pagar por isso. Eram os dois. Então a gente tem que entender isso. Tanto o homem quanto a mulher, ao cometerem esse crime, esse pecado perante Deus, e também ali era uma lei de homens também, não deveria ter adultério. Os dois deveriam pagar pelo preço, e não só a mulher. Uhum. E deixar muito claro na lei de Moisés que os dois seriam apedrejados. Os né? dois. E aí nessa situação a gente vê um cenário criado para testar Jesus. Onde estava esse homem? Onde que estava esse homem adúltero? Foi Com protegido. certeza ele ficou protegido, exatamente. Né? Eles provavelmente já conheciam Maria, já sabiam que ela tinha esse tipo de comportamento e esperaram o momento correto para provocar Jesus. Exato. Né? Armado, eles armaram uma cilada, né? Eles queriam... Eles sabiam a rotina, sabiam com que ela tava. E pode ter sido armado mesmo. Tipo, pega um cara lá e a gente pega, na hora que você estiver lá no quarto, a gente pega a Maria e pronto. E o cara fica liberado, fica solto, sabe?
A verdade é que esses homens estavam sendo instruídos pelo mal, então tudo é capaz. A maldade ali estava... e você vê, né? Arrastam a mulher, talvez ela não estivesse nem vestida direito, humilham a mulher, no pátio do templo, né? Acusam a mulher. Então, tipo, imagina a situação dela. No meio daquelas pessoas. Tinha uma multidão vendo a mulher naquela situação. E ela devia saber que a regra de culpa não era só pro lado dela. E ela devia estar sabendo exatamente que aquilo tinha sido uma armação. Porque o homem também estava ali com ela. E ele saiu ileso. E ela estava sendo, naquele momento, arrastada e sendo exposta por um monte de homens que se diziam poderosos. E aí, naquele momento, Deus faz uma coisa... ele mostra a graça dele, né? Ele simplesmente... Exato. Simplesmente manda tudo embora sem falar praticamente nada, né? Jesus não precisou falar muita coisa. Ele só foi escrevendo ali no chão. É impressionante. A sabedoria de Deus me encanta. A forma como ele simplesmente vê essa situação, ele já sabe como fazer, como calar sem ter que falar. É um talento, né? É lindo, né? E você sabe que eu tô assistindo aquela série Chosen? Eu também. Eu tô apaixonada. Às vezes eu vejo aquele Jesus, parece que ele tá falando comigo, gente. Às vezes, Lu, o episódio já começa a chorar. E eu falei com meu marido sobre isso. Esse seriado também me ajudou muito a enxergar Jesus de uma forma até mais divertida, meio humano, assim. Porque a gente vê e a gente imagina, quando a gente, antes de ver esse seriado, a forma que eu enxergava Jesus até era um pouco diferente de agora. Porque eu criava, assim, na minha mente um Jesus. Só que quando eu vi... Um sofredor, cara fechado, né? Sabendo que ele ia morrer. E de repente, no seriado, mostra gente como a gente. Ele foi um ser humano, né? Com suas devidas proporções, né? Mas ele viveu aqui nessa terra como a gente vive. E as cenas que ele coloca, assim, sabe? Um matinho na boca, se tornando essa proximidade. Faz piada ruim. Aí ele fala assim, Tio, né? Ele é totalmente a gente. Isso cria essa proximidade. Me fez entender muito mais, assim, e ver com outros olhos, sabe? Ter essa perspectiva. Foi muito bom mesmo. É uma série que eu super recomendo para quem não assistiu. Gente, é gratuito, The Chosen. Inclusive, eu quero até gravar um vídeo aqui pro canal falando dessa série. Mas por que eu falei da série? Porque eu fico imaginando aquele Jesus... Eu não assisti a segunda temporada inteira, não sei se tem um episódio falando sobre isso, mas provavelmente eles vão retratar. Esse Jesus falando com Maria, olhando para ela, sabe? Não vou dar spoiler. Jeito que ele olha. Não, então tem, ok, vamos esperar. Mas olha... É a graça. Sabe? Então, tipo assim, olha... Se eles não te condenam, eu não vou te condenar. Mas ele não fala assim, olha, vai para casa e pode continuar a vida que você estava né? Não peques mais. Não peques mais. Então, não tem como você se encontrar com Jesus e você não ser transformado. Então, isso já... Enfim, já tá tudo fora aqui do livro, mas não tem problema. Lembrando que o compromisso do casamento era muito sério, né? E quando alguma injustiça acontecia, existiam mecanismos que Deus havia deixado para Moisés para que essa injustiça ela não permanecesse, né? Mas sabemos que somos pecadores e o homem é mau. Então, infelizmente, algumas mulheres acabam sofrendo com isso, mas não significa que é prova. A gente estava falando mais do adultério, mas a gente também não pode esquecer de relatar que naquele tempo, como a gente até falou no vídeo anterior, quem não assistiu pode ver, o vídeo também o áudio também tá muito legal, mas teve o que a gente relatou de mulheres estupradas, que infelizmente acontecia muito abuso sexual naquela época. E às vezes a mulher estava noiva, e lá, quando a mulher já estava noiva naquela época, ela era quase dada já em casamento, ela estava no momento de purificação. Às vezes o noivado durava um tempão, mas ela tinha que tomar vários banhos, fazer vários rituais, porque ela estava se purificando para o casamento, para o tão esperado dia do casamento. E às vezes nesse momento as mulheres eram abusadas sexualmente. E quando casadas também abusadas sexualmente. Às vezes antes, jovens, sem ter nenhum tipo de compromisso com nenhum outro homem, eram abusadas sexualmente.
E existiam regras para proteger essas mulheres. E foi aí que eu fiquei assim, nossa, gente, mas que absurdo, a mulher vai ter que casar com seu estuprador. Porque temos a história da filha, como é o nome? Diná, não é? A filha de Moisés, que foi estuprada. E ela não, casa. Diná era de Jacó, né? Jacó. Uma das filhas de Jacó. Isso mesmo. E ela tem que casar. Só que eu fiquei indignada na época quando eu lia e ficava assim, gente, como que ela pode? Tudo bem. Eu acho que, se eu não me engano, eles estavam meio namorados. E aí, de repente, durante esse período, ele foi lá e abusou sexualmente dela. Aí ela ficou super mal. Só que aí o pai, mesmo assim, falou, vai casar. E eu ficava, gente, mas como assim fez a menina passar por uma coisa dessa? Mas se a gente começa a estudar e a gente começa a entender como que funcionava as leis daquela época, como funcionava uma tradição, uma cultura. Uma mulher que ela era abusada sexualmente, ela nunca mais conseguiria casar naquela época. Ela era dada como praticamente imunda. E não é só uma coisa que Deus... Não, os homens, a sociedade, ele olhava aquela mulher como uma mulher que não teria mais chances de um relacionamento, não ia conseguir mais ser mãe, ter um lar, ter uma vida, ter uma família. Então, uma das orientações que Deus colocou para o povo de Israel foi que o pai dessa mulher poderia escolher se ela casaria ou não. Então, ela não estava sendo obrigada a casar. Considerando em toda uma perspectiva do futuro e da sociedade, que essa mulher ela ficaria totalmente depois largada, os pais, às vezes, davam essa filha em casamento para aquele estuprador, para aquele abusador sexual. E às vezes, e muitas vezes, aconteceu o casamento. Foi no caso da filha de Jacó. Ela casou com o próprio rapaz que cometeu esse crime com ela, né? Depois teve a maior treta lá com o Judá, matando todo mundo, né? Os irmãos, mas ela os não irmãos perdoaram, né? É o que eu falo, é a consequência do pecado. Infelizmente, nós estamos num mundo cheio de pecado, devastado pelo pecado e dominado por uma mente satânica que vai colocando ideias maldosas na cabeça das pessoas e uma coisa vai piorando a outra. Então, a mulher foi abusada, aí ela teve que casar com o seu estuprador, aí vai os irmãos dela, vão lá e matam todo o rei, o pai do rei, todos os homens daquele povoado. Estavam envolvidos, né? Aí depois os irmãos têm que fugir porque eles ficam mal vistos perante todos os outros povos como homens ameaçadores. Então, assim, aí é um monte de treta após treta, né? É quando o homem quer fazer justiça com as suas próprias mãos, sem a orientação divina, só dá coisa errada. Exatamente. E tem uma coisa importante aqui, a gente tá falando dessa questão de que a mulher não ia conseguir casamento, porque ela seria protegida ou não. E aí que entra a questão do patriarcado, da sociedade patriarcal, né, em que a liderança do homem é importante e tal. A gente precisa lembrar que a sociedade patriarcal, ela foi sim concebida por Deus, mas não foi do plano de Deus que ela acontecesse da forma que aconteceu, né? A gente precisa lembrar novamente o que Jesus disse: a dureza do coração de vocês em relação ao divórcio não foi assim desde o princípio. Então, quem foi responsável por distorcer o plano ideal de Deus foi o homem. Quem rebaixou, vamos dizer assim, entre aspas, o valor da mulher no casamento na sociedade foi o homem. A mulher foi criada igual. Então, a gente não pode atribuir a Deus algo que o homem fez. E aí que vem esses mecanismos que a gente está conversando aqui. Mesmo nessa sociedade patriarcal distorcida, em que essas coisas poderiam acontecer, Deus ainda se preocupa em deixar orientações de como esses casos deveriam ser tratados, né? Então, a gente precisa entender que o mundo de pecado, infelizmente, essas coisas acontecem. Infelizmente, é muito triste. Se a gente traz para nossa realidade, gente, não tá muito diferente, né? A gente fala assim, naquela época tinha muito caso de abuso sexual, tinha muito caso disso. Gente, a quantidade de tráfico de mulheres que acontece nos nossos dias, a quantidade de abuso sexual, físico e sexual, até dentro do próprio lar que acontece, é muito alto. Eu até fiz uma pesquisa rápida na internet para ver qual é atualmente o país que existe mais
casos de abuso sexual contra as mulheres. E o país listado foi uma pesquisa, um estudo que eu vi da Thomson Reuters Foundation e mostrou os piores países para as mulheres no mundo. Esse estudo foi de 2018. E ele mostrou que de 2007 a 2016, a quantidade de estupros no país, que é a Índia, mostrada nessa pesquisa como o pior lugar para uma mulher viver em relação a esse tópico, aumentou 83%. Isso significa, conforme a pesquisa, que a cada hora 4 mulheres estão sendo abusadas sexualmente. Não, a uma hora 4 mulheres estão indo em direção à polícia para notificarem que foram abusadas. Mas isso não significa que é a quantidade de mulher que foi abusada em uma hora. Porque muitas delas não avisam. Então, tem uma subnotificação aí, né? Exato. Só que aí, pesquisando um pouquinho mais, eu achei uma pesquisa que fala uma coisa mais assustadora ainda, que é da República Democrática do Congo, que fala que cerca de 48 mulheres são estupradas por hora, de acordo com o estudo do American Journal of Health Public. Gente, 48 mulheres por hora. Eu não consigo nem imaginar. E eu li essa reportagem de 2019, esse artigo. É assustador a forma como os homens tratam as mulheres lá. É assustador. As mulheres, elas apanham e pedem desculpas para os homens. Eles batem nela e elas estão pedindo desculpas. E eles estão abusando fisicamente, sexualmente delas. E elas... Nem eles sabem E a reportagem é os homens falando que eles nem sabem que aquilo é maldade. Então, a maldade do homem tá tão grande em alguns lugares que eles nem enxergam o mal que eles estão fazendo. Normalizou. Imagina naquele tempo que o conhecimento das coisas era muito mais precário. E Deus acabou colocando coisas para tentar proteger as mulheres. Deus já estava cuidando delas, sabe? Tentando, na maldade do homem, cuidar das mulheres. Mas a maldade está aí. A gente vê isso nesses relatos, a quantidade de estupro que acontece por hora no mundo. Não faço ideia, deve ser horrível. Infelizmente, isso não acontece só na África, no Oriente. Isso acontece no mundo, no Ocidente, no Brasil. Isso acontece o tempo inteiro. Quantas mulheres são abusadas? Quantas crianças são abusadas? O machismo, o sexismo, que ainda está tão intrínseco, né, na nossa sociedade. Então, é importante a gente deixar claro, eu acho que a gente já pode ir encerrando, né, Lu, que Deus é um Deus justo que ama a todos e nos criou iguais. Quem fez essa diferença, a gente repete muito isso aqui, porque é para ficar claro mesmo. Quem fez essa diferenciação foi o homem. Ele distorceu a criação com o pecado. A gente falou isso no primeiro vídeo, e foi uma das primeiras frases que a gente falou. O homem e a mulher foram feitos à semelhança de Deus. Então, era para ser perfeito, de igualdade, não era para ter esse tipo de coisa. Esse nunca foi o plano, essa nunca foi a intenção. Era para ser redondo. Mas aí o homem, cada ano que passa, consegue piorar, consegue fazer as coisas ficarem ainda mais assustadoras. Mas é o que a Mara falou, esse não era esse o plano de Deus. E a Bíblia começa exatamente com nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, a gente já vê alguns textos que falam sobre isso. Da perfeição da criação, como era bom, de serem semelhantes à imagem de Cristo, e de que o homem e a mulher, eles foram feitos para se completarem, não para se matarem, ou, né, um dominar o outro. Exato. Exatamente. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade e o dever de denunciar casos de abuso para as autoridades. Porque nós não devemos admitir, não tem dessa de pastor chegando, vamos orar, irmã, para isso não acontecer mais. Não é orar, é denunciar. Denunciar e sair de um relacionamento abusivo. Então nós devemos ter o dever, a gente tem o dever de não deixar com que essas coisas continuem, nem que elas aconteçam, né? E isso é muito importante.